Então, continuando com a segunda parte da nossa aula sobre biomarcadores tumorais, a gente aprendeu um pouquinho o que é o câncer, tá? Como é que ele pode ser causado, quais são os principais tipos de câncer, tá? E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os biomarcadores propriamente dito. Então, o que são os biomarcadores? Ou o que são marcadores tumorais? Então, os marcadores tumorais ou marcadores biológicos são macromoléculas, tá? Moléculas grandes, presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos, cujo aparecimento e ou alterações em suas concentrações estão relacionados com a gênese, com a origem e o crescimento de células neoplásicas. Como assim, Milena? Então, por exemplo, a gente tem um padrão para uma pessoa saudável. Digamos que eu vou dosar PSA, tá? O PSA é um marcador para próstata. Um homem, normalmente, ele vai ter aquela quantidade normal de PSA. Só que quando o homem ele começa o processo neoplásico de próstata, esse PSA ele aumenta na corrente sanguínea, tá? Então isso vai ser um marcador tumoral. Então são substâncias que mudam sua concentração, que pode ser para mais ou para menos, relacionado a um aparecimento, né, de tumor. Então, ó, continuando aqui no slide, tais substâncias funcionam como indicadores da presença de câncer e podem ser produzidas diretamente pelo tumor, ou seja, o tumor pode produzir a substância e a gente conseguir detectar na corrente sanguínea, ou ainda essa substância ela pode ser produzida pelo próprio organismo em resposta à presença do tumor. Os marcadores tumorais, em sua maioria, são proteínas ou pedaços de proteínas, então incluindo antígenos, que no caso é o PSA, né, antígeno prostático, de superfície celular, pode ser proteínas citoplasmáticas, enzimas e hormônios também funcionam como biomarcadores. Então, ó, esses marcadores tumorais, eles podem ser úteis no manejo clínico, tá? Em como o médico ele vai conduzir o caso do paciente com câncer e vai auxiliar nos processos de diagnóstico. Então, exames laboratoriais que medem os marcadores tumorais, ele pode oferecer um diagnóstico ao paciente que tem sintoma ou até mesmo que não tem sintoma, tá? Por exemplo, fazer um teste de rotina e aí detectar alguma alteração sendo precoce, né? Um câncer precoce, tá? Extremamente importante isso. Estadiamento, que é o tipo de câncer, se é grau 1, grau 2, grau 3, etc. Serve também para avaliar a resposta terapêutica. Será que a droga, que a quimioterapia, que a radioterapia está funcionando? Então, os marcadores tumorais vão conseguir dar essa resposta. Detecção também de recidiva e prognóstico. Será que aquele paciente está voltando a ter o câncer? Será que o prognóstico é se é um câncer que tem melhores chances, ou se é muito mais grave, tá bom? E também auxilia no desenvolvimento de novas modalidades de tratamento. Então, os marcadores tumorais são extremamente importantes, tá? Porque o paciente, muitas vezes, sintomáticos, né? Ele vai chegar com algum sintoma, com alguma dor, mas muitas vezes o paciente não sente nada. E aí os marcadores conseguem detectar precocemente, tá? A gente no laboratório, e salva a vida do paciente, porque aí o médico tem a conduta precoce para tratar o paciente com câncer. E aí, ó, o marcador ideal, ele reúne características de diagnóstico precoce de neoplasias e de sua origem. Então, é interessante que o marcador ele consiga detectar com extrema sensibilidade para pegar o câncer logo no início. É importante também que o marcador ideal haja um estabelecimento da extensão da doença, tá? Que ele consiga dar uma ideia mais detalhada da doença. Monitoração da resposta terapêutica, detecção precoce de recidiva, além de ser órgão-sítio, tá? Específico. Então, por exemplo, se a gente quer analisar se o paciente tem ou não câncer de próstata, a gente vai usar um marcador que dê uma resposta específica para a próstata. Então, é diferente de marcadores não específicos. Porque, por exemplo, se eu utilizar um marcador, que o marcador dê alteração, mas se for em relação a fígado, próstata, coração, não tem como a gente saber exatamente. Então, é interessante que o marcador ideal seja específico, tá? Nem sempre vai ser.
Tem uma vida curta, meia vida curta, tá? Na corrente sanguínea ele desaparece, ele surge e logo desaparece, então ele vai ser produzido mais vezes, permitindo acompanhar temporariamente mudanças do tumor. Então ele é produzido, ele vai refletir essas mudanças, tá? E as elevações séricas de um determinado marcador podem, tá? Mas usualmente não fazem diagnosticar malignidade, especialmente porque, com frequência, condições não malignas podem também produzir elevações desse marcador. Então, nem sempre um marcador elevado significa malignidade, tá bom? Então, tem que ter toda uma interpretação, todo um cuidado em relação a isso. Então, vamos conhecer um pouquinho do histórico, não é, do câncer e desses marcadores na ciência. Então, em 1847, Benci Jones identificou uma proteína específica na urina de doentes com mieloma múltiplo, tá? Mieloma múltiplo é uma doença do sangue, certo? Então, foi em 1847. Em 1867, Foster assinalou a importância da amilasemia e da amilasúria na neoplasia de pâncreas, tá? Então, a amilasemia, o aumento do amilase, e a amilasúria é a presença de amilase na urina. Em 1930, teve o reconhecimento da fosfatase ácida e alcalina nas neoplasias da próstata e sarcomas osteogênicos, respectivamente. Em 1950, a importância das enzimas glicolíticas na metástase hepática, tá? Então, o fígado estava associado com o aumento das enzimas glicolíticas, né? Metástase hepática. Em 1965, houve a identificação do antígeno carcinoembrionário, a gente chama de CEA, no feto. Em 1969, Heubner e Todaro identificaram oncogenes, que são genes que expressam proteínas do câncer. Em 1975, houve a descoberta dos anticorpos monoclonais. Em 1979, houve a identificação do antígeno prostático, né, para a próstata, extremamente importante. Em 1981, houve a identificação do CA 19.9, tá? Do C, E, R, RB e o B2. Em 1984, houve a identificação do CA 15.3 e em 87 do CA 125. Eu vou explicar, tá, o que é que significa esses CAs e qual tipo de câncer ele é relacionado. Então, usa-se marcadores tumorais com as seguintes finalidades: triagem populacional, diagnóstico diferencial em pacientes sintomáticos, estadiamento clínico para saber qual é o grau do câncer, se é grave, se não é, estabelecer o diagnóstico, monitoração da eficiência terapêutica, localização da metástase, tratamento, tá? Como, por exemplo, imunorradioterapia, detecção precoce da recorrência. Então, aqui a gente tem os principais marcadores tumorais, AFP, que é a alfa-fetoproteína, MCA, que é o antígeno mucoide associado ao carcinoma, cromagranina A, BTA, telomerase, NP22, cifra 21.1, PAP, CA7.2, beta-HCG, CA125, CA15.3, CA19.9, CA27.29, CA50, calcitonina, catepsina D, CA, esse aqui que a gente viu, né? CRB2, LDH, Carrais, NSE, PSA, P53, que a gente viu lá no vídeo, e 2-microglobulina. É claro que a gente não tem que saber todos eles, tá bem? É só para vocês saberem que existem vários marcadores e a gente vai saber agora os principais. Então, ó, o marcador antígeno carcinoembrionário, que é o CA, ele está relacionado a várias neoplasias, então ele não é um marcador específico. Ele está relacionado com cólon, pulmão, pâncreas, fígado, tireoide, colo uterino, mama e tecido normal fetal de intestino, tá bem? Então ele não é específico.
O valor normal dele é menor que 5,2. Se houver algum aumento, vai haver uma suspeita de qual situação ele pode estar gerando. Tem também alfa-fetoproteína, que são células, tá ligado a células germinativas, tá? Neoplasia em células germinativas, ou câncer hepatocelular, câncer de ovário e testículo. O valor de referência dele tem que ser menor que 10 mg por ml. Tem o beta-HCG, que está ligado a tumores trofoblásticos, tá? Que são aqueles tecidos sexuais iniciais, testículos, tá bom? E ainda em gestação. O valor normal dele é menor que 5 unidades por mililitros. Tem o PSA, que é ligado à próstata. O valor normal dele é menor que 2,5. O antígeno CA de células escamosas, que está ligado ao câncer de cérvix, cabeça, pescoço e pulmão. O valor normal dele, menor que 1,5. Aqui, outros marcadores. LDH também não é específico, então vários outros tecidos como testículo, linfomas, leucemias, linfoma não Hodgkin, fígado, mama, estômago, cólon, pulmão, neuroblastoma, tá? Tudo isso é associado à alteração desses valores. O valor normal dele é de 150 a 360. Eu tenho a NSE, que é ligada a neuroblastoma, melanoma e câncer de pulmão. O valor normal dele é menor que 12. Eu tenho a fosfatase ácido prostática, que ele está ligado a neoplasias de próstata, osteosarcoma, mieloma, múltiplo sarcoma osteogênico. Valor normal menor que 4. Eu tenho a PLAP, que está ligado a seminoma, ovário, pulmão, neoplasia gastrointestinal, trofoblástica e doença não Hodgkin. Valor normal menor que 4. Se você tiver dúvida em algum tipo de tumor desse aqui, você pode dar uma parada e pesquisar, tá? Aqui eu tenho calcitonina, que está associado ao câncer medular da tireoide, mama e pulmão, valor normal aqui 100 no soro. PTHRP, ligado ao fígado, rim, mão e pulmão. Tireoglobulina, está ligado à tireoide, prolactina, adenoma de hipófise, rim, pulmão. Catecolamina, neuroblastoma, feocromocitoma, ACTH, tá avaliado pela manhã. Tem associação a neoplasias de pequenas células do pulmão, mama, pâncreas, estômago e cólon. Aqui eu tenho valor de referência. E serotonina associado a neoplasias carcinoides. O CA15 é associado a mama e ovário, então ele tem menor que 30. MCA associado a mama, ovário. CA 19,9. Pâncreas, estômago, vias biliares, colo retal. Eu tenho o do PAN2, associado a pâncreas, ovários. TGI, que é trato gastrointestinal. CA 125, importantíssimo esse, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Muito importante. CA 25, ovário, endométrio e mama. Esse aqui também é importante, ó. CA.9 é muito utilizado na prática. CA50, pâncreas, colo retal, mama, pulmão e próstata, tá? Aqui tem os valores de referência para esses exames. Nesse slide vocês veem os principais marcadores tumorais relacionados aos órgãos, tá bem? Então, ó, no cérebro eu tenho aqui os principais marcadores tumorais. Vamos ver aqui mama, né, que é um dos maiores. Então, de mama, ó, CA 15,3, M2PK, próstata, PSA, testículo, beta-HCG e alfa-fetoproteína, tá bem? Então, aqui vocês têm vários marcadores relacionados aos órgãos. Aqui, ó, aí vamos falar um pouquinho de cada um. A alfa-fetoproteína, ela é uma proteína do soro fetal, encontrada em fetos. Seu valor de referência é entre 5 e 15 nanogramas por ml. Ele tem uma vida média de 5 a 7 dias, é o tempo que ele dura na corrente sanguínea. Quando está acima de 500, está ligado à presença de células malignas. Acima de 1000, já tem a neoplasia estabelecida. Então, ele é associado a esses tipos aqui, ó, de tumores, tumor gastrointestinal, hepatite, cirrose,
hepatocarcinoma, tá? E também vai estar elevado em gestantes. Teratocarcinoma, tumor de saco vitelíneo, carcinoma embrionário puro. Ela é encontrada aumentada em 70% dos tumores de testículos. Ela não é utilizada para rastrear tumores, tá bem? A monitoração e terapia para câncer de testículo, sendo que sua presença sugere a persistência da doença e a sua concentração sérica propicia uma estimativa de tempo de crescimento tumoral. Então, para você diagnosticar do início, não é o melhor, tá bom? Porque ele vai estar aumentado se tiver uma persistência da doença. Tem o MSA, que é o antígeno associado ao carcinoma. Ele é uma glicoproteína que vai monitorar câncer de mama, não serve para o diagnóstico também. A sensibilidade é de 87%, e se já tiver metástase, a sensibilidade dele cai um pouquinho para 60%. Ele vai indicar ali, tumores de ovário também, colo uterino, endométrio e próstata. Tem-se aqui a telomerase, que é um outro marcador. Ela é uma ribonucleoproteína, tá, que se encontra hiperexpressa em um grande número de neoplasias. Tá? Quando eu digo um grande número, ela não é específica. Então, ela pode estar alterada em vários tipos de tumores. A sensibilidade, ela varia de 70% a 93%. A especificidade, de 60% a 99%. Ela pode estar aumentada em câncer de bexiga, tá? Entre vários outros tumores. O CA125, ela é uma glicoproteína de alto peso molecular. Ela vai dar uma resposta ao tratamento e vai predizer se o paciente está tendo uma recaída. A sua elevação pode ocorrer de 2 a 12 meses antes de qualquer evidência clínica, tá? De qualquer tipo de sintoma, ele pode estar aumentado. A sensibilidade é de 80% a 85% e ela vai aumentar em relação à gravidade da doença. A gente chama de estádio, né? Que é o grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. 75% dos cânceres ovarianos, tá? A gente tem alteração desse marcador. E também doenças extra-ovarianas. Então, por que não usar o CA125 para fazer rastreamento? Porque ele se eleva em várias situações clínicas, como cirrose, cisto de ovário. Ele sofre muitas alterações. E tem sensibilidade de apenas 50% no estágio clínico 1, que é o início, né? Ele tem um alto custo se for utilizado em toda a população. Então, não dá para ser utilizado sempre para rastrear. Eu tenho o CA19.9, que é importantíssimo. Ele é liberado na superfície da célula cancerosa e penetra na corrente sanguínea, onde pode ser detectado. Seu valor de referência é de 37 unidades por ml. Aqui, indicação de primeira escolha para o estadiamento, tá? E monitoração de câncer de pâncreas e trato biliar. E de segunda escolha para o câncer de colo retal. Para os órgãos, ele tem sensibilidade aqui, pâncreas 70 a 94, vesícula biliar de 60 a 79, para hepatocelular de 30 a 50%, gástrico 40 a 60 e colo retal de 30 a 40. Então, a sensibilidade vai mudar de acordo com o órgão. E aqui a gente tem, importantíssimo, tá, o PSA, que é o marcador de próstata. Ele é considerado normal, tá? Se tiver abaixo de 4 nanogramas por ml no sangue. Valores acima de 10 nanogramas por ml sugerem um alto risco de câncer de próstata. Isso aqui é um marcador muito utilizado. Considerações importantes. Homens podem ser diagnosticados com câncer de próstata, mesmo que apresente o PSA menor que 4, tá bem? A inflamação na próstata, que a gente chama de prostatite, ou hiperplasia prostática, pode aumentar o nível do PSA no sangue, tá? Não sendo associado à neoplasia. Então, ele aumenta, mas não é um câncer, tá bom? Alguns remédios para hiperplasia prostática podem diminuir o nível do PSA no sangue, mesmo com a presença de câncer de próstata. Então, esse marcador é importantíssimo, mas também sofre muitas alterações. Então, é importante estar sempre utilizando exames associados. E aqui eu tenho outros biomarcadores, como o LDH, que é uma enzima que é expressa nos tecidos cardíacos, muscular esquelético,
ele não tem valor diagnóstico, mas está relacionado com o volume da neoplasia. Então, quanto maior a neoplasia, mais aumenta o LDH. Ele também pode ser utilizado em prognóstico de linfoma não Hodgkin recente e na neoplasia de próstata. E aqui, ó, o Carrais é tumor de pulmão mais agressivos, NSE é carcinoma de células pequenas de pulmão, beta-2 microglobulina, mieloma múltiplo, catepsina D de mama e também invasividade e metástase, CA50, câncer de pâncreas, CA15.3 de recidiva em mama de até 13 meses dos sinais clínicos, CA27.29 é melhor que o 15.5, tá? Ela tem sensibilidade de 58, especificidade de 98, aprovada pela Federação, tá, de Diagnóstico. Então, CA72.4, ela é utilizada na remissão e recidiva de câncer do trato gastrointestinal. Aí eu tenho outros aqui, ó, vimentina, citoqueratinas, AML, receptores hormonais. Tem vários marcadores, tá bem? Eu falei aqui os principais. Então, não tem como a gente saber e dominar todos os marcadores para todos os tipos de tumores. Mas aí você tenta fixar os principais marcadores que são utilizados no dia a dia, tá bem? Então, os de mama, o de ovário, de próstata. Tenta se dedicar um pouquinho a esses que têm maior incidência na prática laboratorial. E aqui eu tenho uma atividade complementar que, incrivelmente, eu coloquei a letra branca, que não dá para enxergar nada, mas eu vou ler para vocês. Então, diz assim: qual a importância dos marcadores tumorais? E cite 3 deles e aponte para qual tipo de tumor ele é utilizado, tá bem? Então, vocês façam no caderno e mandem a foto para mim. Às 9 horas eu volto para a gente debater o assunto, tá bom? E tirar as dúvidas. Até mais!